eu queria que você falasse o contexto, o momento, aonde foi que... quantos anos você tinha, quando você conheceu o Ayrton Senna e durante quanto tempo vocês namoraram? Olha, eu conheci o Senna quando eu tinha 15 anos. Nós nos conhecemos em Angra dos Reis, no Réveillon de 84 para 85. Ele tinha já corrido em 84 pela Toleman, tinha feito dado aquele show em Mônaco, na chuva, que até tiveram que cancelar a corrida para ele não passar o líder da corrida na época, que era o Prost, McLaren. Como é que um novato numa escuderia de segunda linha iria passar o pessoal da primeira linha, né, de primeiras escuderias, de escuderias com carro dos vencedores, né? E ele já chamou a atenção do mundo ali. E quando eu conheci, ele tinha acabado de assinar com a Lotus em 84, um pouquinho antes da gente se conhecer, e ele teve aquela paralisia no rosto, que ele ficou com metade do rosto paralisado. Chama-se síndrome de Bell, que é, enfim, eu não vou explicar a doença aqui, senão a gente vai perder um tempo precioso. E depois que ele já ficou sabendo que ia poder voltar a correr, qual era o problema, o que causou aquela paralisia na metade do rosto dele, ele foi passar as férias o Réveillon em Angra. Ele foi com um amigo dele, Júnior, o Jacoto Júnior, que é aquele amigo que também acompanhou o Senna mundo afora, em 1987. O Jacoto teve muito presente na nossa vida, no nosso namoro, ele era muito divertido, eu sempre tinha amigas em volta de mim, e ele sempre ficava por perto, porque sempre tinha uma paquera para ele, né? Então o Senna trazia o Jacoto e trazia o Leonardo, né, para dentro da minha casa. Foi um namoro comportado, infelizmente, Deodato, infelizmente, eu tenho tido alguns ataques, de pessoas dos Estados Unidos, gente lá de fora, achando que com 15 anos, né, eu com 15, ele com 24 anos, fosse um relacionamento abusivo pela diferença de idade. Só que eles não entenderam, eles não entendem como era os nossos costumes aqui na época, nos anos 80. As famílias aqui eram muito tradicionais, né? Nós éramos meninas de família criadas, né, para sermos mulheres de um homem só, né? Então não podia sair sozinha, não podia fazer nada sozinha, né? Enfim, era aquele namoro, acho que em Minas você deve saber disso, aquele namoro na porta na porteira da casa, ali na frente, com a família olhando. Foi mais ou menos isso. Você me perguntou mais alguma coisa? Não, eu perguntei onde foi, né? Foi em Angra. Em Angra E do Sul. quanto tempo durou? Então, nós namoramos até ele se tornar campeão, em 1988. Eu cheguei a ir viajar com ele em Paris, ele me convidou para ir receber o prêmio, né? Ele me convidou pedindo para o meu pai, dizendo que tinha chegado a hora de eu participar da vida dele. Foi quando eu fui exposta para o mundo como a namorada dele, né? Ninguém tinha me visto, a maioria não tinha me visto, no mundo todo, né? Saiu reportagem no mundo todo, mesmo no Brasil, ninguém sabia de quem se tratava, né? Mas eu fui exposta durante a entrega de prêmio em Paris, em 1988, em novembro de 1988. E em seguida disso, da entrega de prêmios, eu voltei para terminar umas provas que faltavam, que eu estava no terceiro colegial, e então foi uma viagem muito rápida, e logo em seguida ele veio me pedir um tempo. Então, realmente foi um choque, assim, foi um susto, mas a gente fala disso depois. Vamos lá, você vai tocando aí o barco. Tá bom, daqui a pouco vamos falar desse susto. Esse momento, quando eu assisti algumas lives que você tinha feito, eu comentei em off hoje com você, antes de entrarmos no ar, que eu achei você de uma integridade naquele momento, assim, que me fez ficar interessado em conversar com você. Eu queria saber se é verdade que o Senna algumas vezes dedicou as vitórias a você. Sim, sim. Por isso que o meu livro chama Minha Garota,
porque quando ele falava sobre mim, de maneira discreta, ele falava da garota dele, minha garota. Até que um dia, quando já era em 1988, que tem uma entrevista dele na casa dele em Mônaco, foi para o Galvão, o Galvão, quem estava entrevistando o Ayrton dentro da casa dele. Nós tínhamos acabado de fazer uma viagem para a Europa, estivemos na casa dele ali no apartamento, né? O Galvão esteve com a gente na viagem por alguns dias, e em seguida que nós voltamos para o Brasil, dessa viagem que estivemos lá, teve essa entrevista com o Galvão, e foi a primeira vez que ele falou, minha garota Adriane, né, que ele deu nome aos bois. Mas eu tive o privilégio de ser a única pessoa para quem ele agradeceu, dedicou as vitórias dele no ar, ao vivo, né? Então, a primeira vez foi em Portugal, quando ele ganhou em Portugal em 1985, a primeira vitória dele na Fórmula 1. Adriane, é verdade que ele dedicou, ele falou publicamente, e depois ligou para você? Sim, sim. Em 1985, nós namorávamos há 5 meses, né? E era namoro, já começou como namoro. Eu era muito nova e ele queria pedir permissão para namorar para o meu pai. Ele já queria deixar tudo acertado para poder estar perto, estar próximo, né? Ele tinha uma educação parecida com a minha, com a irmã dele dentro de casa. Então ele não estranhava aquilo, ele admirava aquilo, na verdade, né? E que era, acho que talvez muito diferente daquilo que ele via na vida profissional dele. Então ele identificou imediatamente o tipo de educação que ele viu dentro da minha casa, né? Com um pai trabalhador, vitorioso, chefe de família, né? Que tinha um chefe, uma mãe zelosa, carinhosa, presente, né? E com uma dona Neide. A dona Neide se dava muito bem com a minha mãe, porque foi uma afinidade imediata. Ele já sabia do que se tratava o meu mundo, né? O mundo que eu era inserida ali na minha casa. E ele viveu dentro da minha casa. Bom, mas em 1985 era muito cedo do namoro, assim, né? Eu ainda não sabia. Ele viajava, passava 1 mês e meio, 2 meses fora. Eu nunca sabia se ele ia voltar. No começo eu não sabia. Eu falava, gente, mas por que eu, né? Por que, né? Deve estar cheio de mulher em cima dele lá, todo lugar. Vamos ver se ele vai voltar, né? Na verdade, parece que eu era simples, mas não era. Era bem difícil para uma adolescente segurar essa onda, né? E ele voltava. Mas a história de dedicar a corrida, ali, eu fiquei assim, minha família toda em volta de mim assistindo a corrida, porque fim de semana a gente reunia meus tios, minhas tias, meus primos, todo mundo ali, todo mundo ficou amigo do Senna, então ficou uma programação legal da família, que aquilo fazia parte da nossa vida naquela época. E quando ele falou isso, claro, eu vou falar, sempre tem um filha da mãe, de plantão, né? Minha família é muito brincalhona também, mas sempre tem um que faz daquela cutucada. E virou e falou assim: nossa, mas quem será essa garota? De quem será que ele tá falando? Para me lascar, né? Aí eu fiz assim, né? Tipo, pois é, pode ser que seja eu,